Os jornais noticiam que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aos 2 deputados que foram indiciados pela Polícia Federal, que não compareçam. E a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, uma declaração contundente, mas jurídica. Eu tenho uma grande admiração pelos delegados da Polícia Federal. Já os defendi anos atrás, no século passado, quando o artigo 135 dava a todos os delegados de polícia federais, estaduais, uma condição de igualdade, na meu ver, e foi essa a luta que fiz no Supremo Tribunal Federal, para que tivessem o mesmo status de um magistrado, de um membro do Ministério Público, de um advogado, na medida que no serviço público o delegado está num nível inferior ao magistrado e ao membro do Ministério Público. Eu mostrava que pelo artigo 135 novo, como foi aprovado pelos constituintes, os delegados tinham que ter o mesmo nível. Defendi no Supremo Tribunal Federal, tive votos de extrema relevância a favor dos delegados. O ministro Moreira Alves, talvez o maior ministro da história do Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. O ministro Rezec, que já foi inclusive juiz da Corte de Haia. Os que estão aí são 2 apenas brasileiros que participaram da Corte de Haia, ainda vivos, votaram comigo. Mas eu perdi uma pressão, quando eu fui fazer a sustentação oral, o plenário estava repleto de desembargadores dos mais diversos tribunais e entenderam que o magistrado tem um nível maior que os delegados. A meu ver, eles têm o mesmo nível jurídico em funções diferentes. As funções são diferentes, mas são servidores de extrema relevância. O Poder Judiciário não pode prescindir nem de um delegado de polícia para fazer investigação, nem de um advogado fazer a defesa, nem um Ministério Público fazer a acusação. Enfim, foi uma tese que eu defendi e que ainda entendo que tem as 4 carreiras no mesmo nível. Mas apesar dessa admiração dos delegados das 2 polícias, eu quero fazer uma observação sobre o 53. A Constituição tem essa redação: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Não há nenhuma exceção. Digam o que eles disserem, por mais absurdo que seja, como eles representam dezenas, centenas de milhares de brasileiros, eles são invioláveis. Não há exceção. Eu entendo, inclusive, porque discuti da forma que isso foi discutido no Parlamento, a redação inicial desse dispositivo para a emenda 35 era: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por manifestações quando no exercício do seu mandato. E o deputado José Roberto Batóquio, na ocasião o deputado federal, tinha sido presidente do Conselho Federal da Ordem, foi meu companheiro na seccional de São Paulo. Ele falou com o relator, que era o deputado Ibrahim Abiac, que tinha sido ministro da Justiça: temos que mudar essa redação. Se eu estou falando, por exemplo, com um eleitor meu fora do tribunal da Câmara, se eu estou em contato com a minha base eleitoral, eu estou, enfim, fora do exercício do mandato, mas fazendo algo importante. Vamos tirar para que não haja nenhuma exceção. E Ibrahim Abiac aceitou a proposta de José Roberto Batóquio, que ficou essa redação: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos.
Não há exceção nenhuma. Por essa razão, essa manifestação do deputado, presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, me parece absolutamente procedente. Se eles são invioláveis, eles não podem ser indiciados por algo que eles falaram na tribuna. A meu ver, nem por algo que eles falem fora da tribuna, nem falem em outros países, porque não há exceção no artigo 53. Como admitimos a exceção e a admiração que eu tenho com o Lewandowski, Ricardo Lewandowski, amigo de mais de 40 anos, considerado desembargador em São Paulo, e diversas palestras para a escola da magistratura que ele dirigia, e temos livros escritos, gosto muito do Ricardo, da família do Ricardo, de Yara, são grandes figuras, mas a meu ver também não tem razão, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo ministro da Justiça, porque de rigor, como ele disse, foi ofendida a honra, ora, teria que pôr exceção. Exceção os casos tais, tais e tais. Isso não está na Constituição. E é por essa razão que eu quero cumprimentar o deputado Arthur Lira, com o respeito devido à Polícia Federal e ao ministro Lewandowski, que a minha interpretação coincide rigorosamente por ter vivido e comentado a Constituição brasileira com o Celso durante 10 anos, de 88 a 98. Hoje ela já foi muito modificada, aqueles comentários passam a ser mais material para estudo histórico dos comentários da Constituição, mas este artigo é uma inviolabilidade total. Os deputados não podem ser acusados no momento em que manifeste o que manifestarem, por mais que eu discorde, porque numa democracia é o debate de ideias contraditórias, ideias que contrastam uma da outra, ideias que contrastam uma das outras, e permite o debate democrático. E se às vezes as expressões são mais grosseiras, quantas vezes eu sou atacado pelas minhas posições de forma grosseira, nem por isso eu respondo, não me importa, eu acho que cada um tem o seu estilo, alguns que gostam de ser grosseiros, alguns que gostam de ser elegantes, como por exemplo o ministro do Roberto Barroso, que nas discordâncias tem sempre muita elegância, nossos debates são feitos sempre com muita elegância, mas a verdade eu não posso deixar de comentar como eu vi, como está escrito na Constituição, uma inviolabilidade sem qualquer exceção. Cumprimento, portanto, pela sua manifestação, o deputado Arthur Lira.